As guerras, o que esperar diante da vitória de Donald Trump? O que muda para as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio com a troca de comando na Casa Branca? Trump prometeu manter os apoios a Israel e Ucrânia, mas já tinha prometido também acabar com os conflitos. Esse foi um dos principais assuntos da campanha de Trump, pelo menos. Ele dizia que se fosse ele o presidente no lugar do Joe Biden, não tinha acontecido nada do que aconteceu. Exato. Não tinha acontecido guerra de Rússia com Ucrânia, não tinha acontecido aquele conflito do Hamas com Israel. E vocês, como é que vocês analisam a partir de agora? Porque agora é ele o presidente, a partir do ano que vem. A gente pode esperar um apaziguamento nesses conflitos mundiais? Ou o negócio pode entornar de vez? E aí, Manuel Furriela, como é que você vê? Bom, a gente tem 3 principais aí acontecendo, né? Eu acho que seria, sim, diferente em alguns aspectos por conta da proximidade de Donald Trump com Putin. Ele teria conduzido aquele avanço da fronteira da OTAN de outra forma. Então, teria parado onde está, que é na Polônia, República Tcheca, etc. Não teria ido para a Ucrânia. Então, o principal fato causador não teria acontecido. Então, acho que até talvez tivesse tido esse encaminhamento. Mas falando agora, né, daqui para frente, o que ele vai fazer? Com relação a esse conflito, eu acho que a gente vai ter a principal mudança em relação a uma eventual eleição de Kamala Harris ou de como o Joe Biden está conduzindo. Então, se você pegar, né, a Ucrânia, e vai haver uma desaceleração do apoio financeiro, que é bilionário, já não se sustenta mais financeiramente, mas também uma conversa com a Rússia com 2 objetivos. Um, para acabar com essa guerra e não sangrar os cofres públicos americanos. Então, você tira o apoio do ingresso da Ucrânia na OTAN, que é uma das pautas. Você pega e conversa com os russos e tenta fazer uma composição pró-Rússia. Um acordo não sai. Tem que ser pró-potência, mas principalmente, eu acho que também é uma preocupação dele, e tem que ser, por conta dessa guerra, a Rússia fez uma aliança com a China improvável. Tem gente que acha que havia um alinhamento quando ambos eram comunistas, não tinha alinhamento coisa nenhuma, né? Eram 2 potências totalmente diversas naquele momento, que tinham mesma afinidade ideológica. Hoje em dia, nem isso. Mas aí a Rússia teve que se socorrer na China, e a China se aproveitou da oportunidade para se abastecer de recursos naturais baratos da Rússia, que tem lá em abundância. Então, também tem que tirar a Rússia do colo e fazer o acordo. Lá na Ucrânia ajuda nisso. Então, eu acho que sim, há muita chance de uma composição, mas aí entra um lado muito ruim, vai ser em desfavor da Ucrânia. Quem mais vai ceder nessa história, não tenha dúvida, e agora, com o evoluir da guerra, infelizmente vem cessão de território nessa história, o que não era parte do acordo quando começou a guerra. Quando começou a guerra, podia sair um acordo diferente. Agora, a Ucrânia vai ter que ceder parte de território. Já é um acordo ainda mais desfavorável. Aí posso falar dos outros conflitos também. Só para complementar, porque faz toda a linha de coerência com o que você acabou de falar, eu acredito que a Ucrânia, nesse caso, ela vai sim ser beneficiada, porque ela não estava antes, porque ela era instrumentalizada pelo próprio Estados Unidos para confrontar a Rússia. Mas essa aliança da Rússia e China vai favorecer a quebra dessa aliança pelos Estados Unidos para justamente proteger Taiwan, que está como um alvo permanente, inclusive com testes de missivas no entorno de Taiwan, ameaças constantes, não mais veladas, no movimento de tentar a retomada do território de Taiwan para a China, sendo que Taiwan é um país independente. Claro, por causa da China, vários países, inclusive o Brasil, ainda não reconhecem Taiwan como um país independente. O que é a independência de um país? O seu povo, a sua soberania, o seu território, as suas eleições próprias. Acabou de ser eleito o presidente, que tem um conceito de política internacional na defesa da independência de Taiwan, que é, diferentemente da China, um país democrático. Então, eu vejo de forma muito positiva, no âmbito internacional, essas interferências do Trump. Só um pequeno ponto aqui. Eu conheço bem lá a Ucrânia, eu tive 14 vezes ali na região. Eu dou aula numa universidade da Polônia, vizinho, né? E aí a Europa é muito menor do que a gente imagina. Era já de vontade própria da Ucrânia não ter mais relação com a Rússia.
Tá? Então, assim, para nós dá uma impressão de que foram os americanos que impuseram, porque fala-se isso aqui, impuseram essa vontade aos ucranianos. Não, não. Eles já construíram, eles veem uma Europa prosperando, ali vizinha deles, por conta da União Europeia, eles falaram, é isso que a gente quer ser. Então, nós somos vizinhos de países membros da União Europeia, a gente também quer ser. Então, era uma agenda própria do país. Por isso que eu acho que é muito ruim um acordo, porque você vai ter que romper uma vontade do país nesse contexto. Ô, Furriel, que hora que entrou a OTAN nisso tudo aí? A OTAN, você tinha duas situações. A Ucrânia sempre quis fazer parte da OTAN, simplesmente por conta daquela cláusula de que quando um país, um Estado membro da OTAN é invadido, todos os outros 30 estão na guerra. Entendi. Queria uma proteção de segurança. Exato, porque ela tinha um acordo de 1994 com a Rússia, que a Rússia descumpriu. Em 94, o que aconteceu? Tinha acabado a União Soviética, a Ucrânia era membro, era do mesmo país que a Rússia, que era a União Soviética. Entendi. Ficou independente com um monte de armamentos nucleares. Só ela e a Rússia. A Rússia, tudo bem, assumiu o papel de potência, beleza. A Ucrânia ficou com armas nucleares, tinham que resolver. Aí a Ucrânia falou, tudo bem, eu vou ceder, vou devolver minhas armas nucleares à Rússia, só que eu quero um compromisso de não ser invadido. Não cumpriram, né? E agora a única forma que eles se imaginavam protegidos era, se eu entrar na OTAN, eles vão me invadir, então uma guerra com todo mundo. Então é esse. Agora, por lado dos americanos, havia uma insistência considerada inadequada pela Alemanha, pela França, de querer expandir a fronteira da OTAN, porque ali está com a fronteira com a Rússia. Sendo certo que alguns já achavam que a Ucrânia não tinha que ser membro. Essa é a grande discussão. Para a Ucrânia, interessantíssimo. Para os Estados Unidos, pouco. Por isso que eu acho que o Trump vai abandonar essa agenda. E no final das contas, só para fechar esse tema, depois de tudo o que já aconteceu até este momento, você acha que houve uma grande frustração do Zelensky, principalmente em relação à OTAN, depois do que a Rússia fez praticamente livremente contra o território ucraniano? Sim, a Ucrânia conseguiu primeiro responder ao ataque de uma forma que não se esperava, e num segundo momento veio o apoio dos integrantes da OTAN que estão sustentando ela na guerra. Se tirarem qualquer centavo de lá, a Rússia ganha a guerra. É fato. Ela não Eu tinha a impressão até que era o contrário, própria. Sabia? De que não teve o apoio necessário. Pelo contrário, então, teve? Teve, mas para se manter na guerra. O que acontece? Há uma regra internacional que é a seguinte: qualquer Estado que vai apoiar o grupo, que vai apoiar alguém que está em guerra, se apoiar de forma substancial para aquela parte vencer, porque está na guerra junto. Então, os Estados Unidos sempre tiveram um freio no apoio. Falaram, a gente te apoia para você se manter na guerra, só que se a gente der um apoio para você ganhar dos russos, os russos vão entender que está todo mundo na guerra junto. Esse era o limite, era o freio do apoio. Ô, professor Danilo, e a gente tem um asterisco novo aí, que é uma ratificação, ou seja, uma reafirmação de um acordo de cooperação que foi assinado ontem entre a Rússia e a Coreia do Norte. Coreia do Norte. Também. E aí, como é que isso se comunica com essa novidade do Donald Trump, enfim? Então, só dar uma breve contribuição sobre essa questão da Ucrânia. Houve uma pressão realmente da Alemanha, da França, inclusive, né, professor Mano, do Reino Unido, que também tem grande interesse sobre os recursos minerais do Mar Negro também. Tem questão geopolítica envolvida também. Lembremos que os russos justificaram por mais de uma vez a invasão. Por que eu falo mais de uma vez? Porque a gente já vê isso desde a Crimeia, desde a Geórgia, desde a ocupação da Moldávia. Entendia-se que há de se falar de independência, como a senhora disse, doutora, da Ucrânia, mas uma independência vigiada. Nós tivemos a Revolução Laranja dentro da Ucrânia, e aí há a clara ruptura entre Ucrânia e Rússia, né? Que os russos, a retórica da invasão é que esses territórios são territórios naturais da antiga mãe Rússia. Não estou falando nem de União Soviética. Eu estou reportando ao Império Russo. Putin, no discurso de invasão,
traz essa retórica. Kiev foi a primeira capital dos russos. Então esse é o ponto. Então, quanto à questão do fim do apoio e de de um encaminhamento de um acordo entre ucranianos e russos, intermediado pelos americanos, professor, eu talvez entenda que aqui vamos ter uma composição de uma pseudo-vitória ou de ganhos recíprocos. A OTAN, a Ucrânia não entra na OTAN, mas a Ucrânia terá alguma acessibilidade à União Europeia. Em contrapartida, Donbass, Lugansk, Donetsk vão ser o quê? Anexados como repúblicas russas dentro da grande mãe Rússia. Na perspectiva do acordo dos russos com os norte-coreanos. Era uma coisa que eu gostaria de levantar. Eu vejo o Trump retomando o processo iniciado com a Coreia do Norte em relação à pacificação. É aquela imagem emblemática, né, dos dois juntos, apertando a mão, um atravessando a fronteira. Sim, e a Coreia do Norte, ela só continua existindo, porque quando acabou a União Soviética, todo aquele mundo era para ela ter ido no mesmo pacote, né? Ela desenvolveu armamentos nucleares, então ela fez para se defender, e ela conta com apoio chinês. Mas a China falou, olha, se a Coreia do Norte agredir alguém, todo país, todo estado tem direito de responder, mas não invadi-la. Então, ela conta com o apoio chinês, que vê ali uma forma de conter o poder americano na região, mantendo sob sua influência a Coreia do Norte, mas ponto, para aí. O problema desse acordo que você mencionou com a Rússia é que põe a Rússia na jogada também. Então, a partir do momento que eles têm um acordo de cooperação Coreia do Norte com a Rússia, agora a Rússia também protege a Coreia do Norte. Né? Então ela ganhou mais um aliado. Ela tem armamentos nucleares, não são sofisticados, mas tem poderio. Ela consegue facilmente disparar contra a Coreia do Sul, que está ali, que é o principal inimigo, no Japão, facilmente. Então já é suficiente para conter. Tem um apoio da China e agora da Rússia. Pois não. E levantando só um ponto que a doutora Raquel trouxe sobre a questão de Taiwan. Nós temos que lembrar que a China é a potência econômica em ascensão, mas está longe de ser a potência militar antagônica dos Estados Unidos até este momento. E é por isso dessa aliança, dessa aproximação entre russos e chineses. O poderio militar, principalmente nuclear, dos russos, que é antagônico aos americanos, é capaz de compensar o quê? Esse desequilíbrio de poder. Entretanto, eu não vejo margem ainda para uma ação efetiva dos chineses contra Taiwan. Esse é o ponto. É que, infelizmente, os chineses eles ameaçam de forma até física Taiwan no entorno, esses treinamentos, os exercícios militares não autorizados, as falas altamente belicosas contra a independência de Taiwan e também de forma efetiva, proibindo Taiwan de participação, por exemplo, de encontros internacionais pela Interpol, da Organização das Nações Unidas no que diz ao âmbito de reuniões da saúde. E Taiwan teria muito a contribuir com todas as outras nações, porque Taiwan já vem contribuindo com países do terceiro mundo, não só da América Latina, da África, do Caribe. Então é uma situação em que Taiwan ela é detentora do que hoje conduz, que são os indutores, né? Que hoje conduz a nossa tecnologia no âmbito mundial. E, obviamente, é essa pretensão que a China tem, muito mais do que essa pretensão de retomar um território, é uma pretensão econômica. Agora, e Israel, hein? E os conflitos lá do Oriente Médio? Aqui é o ponto mais sensível, ao meu ver, porque esse foi o grande ponto de crítica do Trump em relação à política externa do Biden. Ele inicialmente acusou, levantando uma indagação. Porque de todo o sacrifício feito no Afeganistão para acabar naquela evacuação. Vidas americanas, aí sim, vidas americanas foram perdidas. Então a acusação de Trump é todo um planejamento, todo um processo estratégico de estabilização do grande Oriente Médio foi o quê? Jogado no lixo.
A começar pelo Pacto Abraâmico e a questão desse conflito entre Hamas, professor Manuel, Hezbollah e Irã. Então, o que eu vejo, Kobayashi, é que haverá um reforço no apoio aos israelenses, olhando para a história do antigo governo Trump, uma ação contundente de vigília contra o Irã vai ser acuado. Ele vai ser colocado. E nós sabemos que o Irã não é capaz de responder à altura, em termos militares, a Israel e ao seu aliado norte-americano. Vocês reparam que as medidas retaliatórias do Irã são sempre antecipadas de um aviso. Eu vou atacar tal lugar. Ele finge que vai o quê? Responder. Porque ele sabe que ele não é capaz de o quê? De confrontar-se com o poderio israelense e norte-americano. E não é nem interessante para os russos, nem interessante para os chineses. E volto a insistir, Kobayashi, estabilizando essa situação do Irã, acuando o Irã, professora Priscila, nós teremos aquilo que o Irã quis destruir. A recondução, professor Manuel, dos pactos, ou do pacto abraâmico. A aproximação de Israel com o quê? Com os países sunitas do Oriente Médio. Diga-se, países do Golfo e o país satélite desses países, que é a Arábia Saudita, que, por sinal, é a potência regional islâmica antagônica ao Irã. Imagina um pacto unindo o arqui-inimigo Israel com o arqui-inimigo Arábia Saudita contra o Irã. É isso que o Irã teme. E é isso que, provavelmente, Trump conduzirá. Quero a sua avaliação também, professor. Eu acho que, aí falando do que a gente espera, né, em relação a Israel, também é um ponto interessante. Qual que seria a diferença de Kamala Harris? Primeiro, há um ponto em comum de qualquer presidente americano: apoio incondicional a Israel, a existência de Israel. Israel é o país mais importante, é o grande aliado norte-americano em todo o Oriente Médio, é indiscutível. Há uma proximidade ideológica, há pactos, acordos. Então, independentemente de quem saísse eleito, qualquer tipo de situação que Israel atravesse, Estados Unidos vão apoiar. Se fosse Kamala Harris, idem, também nós teríamos esse mesmo cenário. E outros, né, fatores que também são importantes, mas menos do que essa questão de ser aliado. A comunidade judaica nos Estados Unidos é enorme e outros fatores também que são importantes. Mas esse de ser, né, alguém preferencial é indiscutível. E tem uma expressão até que é curiosa, né, que chama Israel do grande porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. Né? Expressão antiga, mas funciona. De qualquer forma, o que a gente tem aqui que eu acho que vai ser diferente? A proximidade de Donald Trump com o governo atual de Israel é muito grande e não haveria com Kamala Harris. Então, em relação ao Estado, eu já expliquei aqui, em relação ao governo. Então, para o governo atual, ou seja, a forma como Israel está conduzindo, né, as suas questões, atacando aqueles alvos que sente que são seus agressores, né? O Israel tem feito isso em larga escala, até mesmo atacou o território iraniano, coisa que nunca fez. Né? Agora só neste ano que está começando a fazer. Então, o que você tem aí? Um apoio a essa agenda. Então, Donald Trump significa um encaminhamento daquilo pela posição do governo atual. Kamala Harris teria uma visão um pouco diferente, com certeza com mais diálogo com os palestinos, e Donald Trump tem essa proximidade. Então, eu vejo que a diferença está principalmente aí na eleição de um ou de outro. Apoio incondicional, a gente não discute. Qualquer enrascada que Israel passasse por lá com o Irã, por exemplo, os Estados Unidos teriam inclusive que enviar tropas. Israel não tem contingente para uma guerra regional. Dos dois sentidos. Em relação ao governo, a agenda próxima com a atual, a diferença maior é essa, no meu ponto de ver. Agora, me parece que, de fato, o Irã é muito mais um blefe do ponto de vista militar do que qualquer outra coisa, enquanto não tem a bomba atômica, que parece que não está tão longe assim, aí tudo poderia mudar. Né? Por enquanto, o que ele faz é financiar os grupos que tentem desestabilizar o Oriente Médio, especialmente em cima de Israel, mas não tem tido tanta efetividade assim. Sim. Só que se tiver a bomba, será que a coisa não muda Diogo, muito? posso te fazer só uma pergunta, já querendo responder junto contigo. Se você responder, tudo bem. Você sabe quais foram os locais
que Israel pontualmente, ele só disse que são locais estratégicos dentro do espaço iraniano. Você viu alguma manifestação a mais de Israel sobre isso? Nenhuma. E eles foram de avião até lá e pontualmente colocaram suas bombinhas pequenas. Isso. E o Irã se manifestou em relação em quais lugares foram? Esse é o problema. Talvez a suspeita foi que o Israel agiu da mesma forma que ele agiu em 1982, quando forças israelenses aéreas bombardearam centros de desenvolvimento nuclear no Irã. É um detalhe. A tecnologia nuclear no Irã foi trazida no governo Reza Pahlavi por meio de tecnologia israelense, quando Israel outrora era aliada, né, do Irã. Então eu acredito que talvez esteja a caminho, né, o processo de impossibilidade de produção de armas atômicas por parte do Irã. Você sabe que quando eu era aluno, tudo que eu queria era que o professor falasse assim: posso te fazer uma pergunta? Vou responder junto com você. Eu não tinha esse privilégio, né? Esse é um grande problema de professor.